No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9, vamos ler aqui algum versículo. Vou ler aqui alguns versículos. Vou ler a partir do versículo de número 57 até o versículo de número 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao versículo de número 62. Glória a Deus. Nos fala da seguinte forma a palavra do Senhor. Tem como aqui a leitura desses versículos, tem como aqui em sua apresentação aqui, fala sobre acerca dos que seguem a Jesus, né? Glória a Deus. Que nos fala da seguinte forma: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Quem lança mão do arado e olha para trás, voltando aqui, irmãos, o versículo de número 62. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Senhor, queremos te agradecer, te pedir que nos dê graça, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, para que, Senhor, possamos ouvir, entender e compreender a Tua palavra, que ela venha de encontro a nós, segundo aquilo que nós precisamos ouvir, segundo o Teu propósito em nossas vidas, abençoando a Tua igreja. Queremos te agradecer, te pedindo em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Nós temos lido alguns versículos que fala, Jesus está aqui ouvindo e respondendo, expondo sobre o reino de Deus. E nós vemos que temos aprendido que esse período que Jesus Cristo ele veio pregar o Evangelho, que ele veio como Salvador, principalmente ele veio para os seus, né? A palavra de Deus nos fala, Evangelho de João, no seu capítulo 1, nos fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? E fala que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele veio num tempo muito difícil para esse povo, né? Para que ele veio, né? Ali a nação de Israel. Porque Israel estava subjugada ali por Roma. Imagine você, irmãos, hoje nós vemos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. De repente, a Ucrânia se viu ali invadida, né? Tendo seu território invadido, bombas jogadas pela cabeça dos seus, das famílias ali, nas casas, destruição total, pessoas se evadindo, os seus direitos desrespeitados. Assim acontecia esse momento em que Jesus Cristo veio ali sobre a nação de Israel, e eles esperavam
ardentemente, né? Eles oravam para que Deus enviasse um libertador, né? Nas suas orações, Israel buscava, tinha essa pauta colocada diante de Deus, em virtude dos seus problemas de ser uma nação no seu próprio território, dominada por outra nação. Nós passamos por uma eleição agora que a igreja toda dobrou o seu joelho e orou, né? Por uma situação que todos nós sabemos, né? E a igreja precisa orar, né? Para que Deus esteja com as suas mãos colocadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. E aqui, Jesus Cristo vai falando aqui, nesse caminho aqui, falando aqui com essas pessoas que o seguiam ali, expondo, né? Expondo, na verdade, não é uma situação como Israel aguardava, esperava, né? Jesus Cristo, aqui no versículo de número 57, eu ouvi de alguém, né, que fala: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas no 58, ele diz: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo não veio propriamente mudar a situação econômica ou financeira de alguém, né? Mas ele veio salvar a humanidade do pecado, né? Que era o que aprisionava. O maior problema do homem é o pecado, não as coisas financeiras, as coisas físicas, né? E Jesus Cristo, expondo aqui, dá uma resposta difícil aqui, né? A essa pessoa que faz essa afirmação aqui, dizendo que seguiria a ele, Jesus, aonde quer que ele fosse. Jesus Cristo fala, né, que as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós temos, irmãos, as nossas circunstâncias diversas no nosso tempo físico presente. Todos nós temos as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa vida física, social, mas tudo na nossa vida não pode ter uma prioridade acima daquilo que Deus. Nós ouvimos os irmãos aí falarem sobre prioridades, né? Aliás, Deus falou muito sobre essa parte hoje. A nossa vida, ela não tem prioridade acima da nossa vida vindoura, né? De estarmos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E nós precisamos, assim como essa pessoa se propôs a seguir Jesus Cristo, nós precisamos também seguir a Jesus Cristo até chegar aquele grande dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo não tem, né, aqui, propriamente dizendo, benefícios físicos aqui, para que pudesse apresentar a essa questão aqui, em que foi colocada aqui. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E ele dá essa resposta difícil a essa pessoa. Mas aqui em Lucas, no versículo de número 23, Jesus Cristo nos mostra que existem condições para seguir a Jesus Cristo, para seguir a Ele. No versículo de número 23, no mesmo capítulo de número 9, ele nos fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele está falando aqui, né, que nós precisamos negar a nós mesmos, né, renunciar às nossas vontades,
os nossos ideais, porque agora nós temos um conhecimento de algo muito além que há proposto sobre a nossa vida, que Ele, Jesus Cristo, Ele vai nos dar, se nós seguirmos Ele até o final, e como Ele fala aqui, tomar cada dia a sua cruz, né, e seguir a Ele, e nós precisamos levar a nossa cruz, até deixar ali aos pés dele, naquele grande dia que Ele vem buscar a sua igreja. Ele fala aqui, irmãos, tome cada dia, né, a sua cruz, né? Não dá para deixar a nossa cruz pela metade, né? Em momentos em que nós resolvemos carregá-la ou de vez em quando deixá-la. Mas ele fala aqui, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para aquele povo que esperava um libertador, né, que esperava uma solução para os seus problemas, essas palavras elas são um pouquinho duras, né? Mas Jesus Cristo, Ele sempre falou a verdade, Ele nunca nos enganou com uma vida de facilidades, mas o que Ele quis mostrar para cada um de nós, irmãos, é que para nós herdarmos a vida eterna, nós vamos ter que pagar o preço. E pagar o preço significa carregar a nossa cruz a cada dia, né? Cada dia estando diante da presença do Senhor, fazendo a sua vontade, não olhando para aquilo que é propriamente nosso, que as nossas razões entendam que é valioso para nós. É lógico, irmãos, que Deus quer o melhor para cada um de nós, e Deus não nos impede, não nos proíbe de nós buscarmos, né? Quando Jesus Cristo fala aqui que Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas nós temos e podemos, porque o Senhor Ele nos dá saúde e nos dá condições de nós, nesse tempo presente, de nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades e dificuldades. Nós estávamos ouvindo aí, ouvimos a nossa irmã Bruna falar dessa situação, onde ali o nosso irmão Tiago e a nossa irmã Bruna foram abençoados ali por essa pessoa. Então nós vemos que a providência de Deus na nossa vida ela é presente, mas há algo maior que o Senhor tem proposto para cada um de nós prosseguirmos, irmãos, seguindo a Cristo até o final da nossa jornada, onde nós vamos ver a diferença, onde foi nós crermos, né, que Ele tinha algo bem maior sobre as nossas vidas do que as circunstâncias que nesse tempo presente, muitas das vezes, nos causam tristeza e nos causam dor. Nós vamos ler aqui uma parte de Lucas, que mostra sobre ali um momento em que dois discípulos ali, a caminho de Emaús, ali eles vão demonstrar uma tristeza pelo fato de Jesus Cristo, Ele ter padecido, mas Jesus Cristo ressuscita, e essa é a nossa vitória. Nós vamos estar vendo a seguir aqui, depois que nós terminarmos esse comentário aqui dessa parte, que nós estamos lendo aqui, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus Cristo, Ele precisa estar presente na nossa vida, seja no momento difícil, seja no momento bom. O importante, irmãos, é que nós tenhamos convicção de que nós vamos partir e estarmos para todo sempre com Ele, e que nós precisamos termos as nossas vidas nas mãos do Senhor, que nós possamos seguir o Senhor e a nossa vida ela esteja firme com o Senhor. E nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele faz um convite aqui. No versículo de número 59 e 60, nos fala da seguinte forma: e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro
que eu vá enterrar meu pai? Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, a nossa prioridade, irmãos, agora, há um tempo que já não é nosso na nossa vida secular. Não que Deus esteja proibindo de nós termos o nosso tempo de estudar, o nosso tempo de trabalhar, de buscar as nossas obrigações, os nossos deveres, socialmente falando, mas que quando Jesus Cristo fala aqui, vai e anuncia o reino de Deus no finalzinho desse versículo de número 60, mostrando que a prioridade na nossa vida agora é com o reino de Deus, de nós falarmos do amor de Deus, né? E a sua justiça, como nós ouvimos aqui, e estarmos, irmãos, envolvidos, né? Aqui, Jesus Cristo, ele dá a entender que nós precisamos estar envolvidos, né? Não olhando para as coisas vis, né? Para as dificuldades, mas ele fala, né, que nós devemos carregar a nossa cruz todos os dias, até depositá-la ali aos seus pés. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ali sim receber a nossa coroa da justiça. Se nós porfiarmos, irmãos, se nós prosseguirmos, seguindo a Cristo, mesmo ante as dificuldades que se apresentam, e vão se apresentar, irmãos, de uma forma cada vez maior. O mundo jaz no maligno, as coisas nos mostram que Jesus Cristo está às portas. Nós vemos aí, irmãos, as catástrofes acontecendo, as guerras, nós vemos aí as ideologias acontecendo, cada vez mais se multiplicando, e nós vemos que a igreja precisa estar seguindo a Cristo, irmãos, de todas as formas, seja no sofrimento, na enfermidade, na dor, no choro, mas nós precisamos seguir a Cristo, porque Ele tem a vida eterna para nos dar, Ele é o caminho que nos leva ali à salvação, e nós precisamos porfiar por esse caminho, seguindo a Ele, mas Ele nos mostra e nos adverte, né, das situações, né, das condições que existem para seguir a Ele. Isso para nos alertar, irmãos, para nos moldar, para nos trazer entendimento de que, embora aconteça tudo isso na nossa vida secular, mas Jesus Cristo, Ele está conosco nesse caminho. É Ele que vai, irmãos, nos levar até aquele grande dia, onde de uma vez por todas Ele vai estar nos levando com Ele para todo sempre. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E ele fala aqui sobre as condições, no versículo de número 24 do capítulo 9, ele nos fala sobre as condições de seguir a Cristo, nos fala assim, o versículo de número 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A enfermidade, irmãos, que nos envolve, toda ou qualquer situação, seja no nosso casamento, seja na nossa vida social, que nos envolve na nossa vida secular, tudo que envolve a cada um de nós, nos causam, muitas das vezes, dificuldades que nós precisamos buscar solução, mas o cristão, ele só pode encontrar solução se ele estiver firme com Cristo, né? Dobrando os seus joelhos, certamente que o Senhor vai nos dar uma direção a cada circunstância, a cada momento da nossa vida. Ele vai nos mostrar, irmãos, o escape dos momentos em que nós estivermos atravessando, se nós formos fiéis, confiando no Senhor, que Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação da nossa vida, e nós venhamos adquirir confiança, mesmo nas tribulações, nas tempestades que nós temos visto nesse tempo presente, se multiplicando, mas nós vemos a igreja firme, irmãos, né? Ainda que alguns tenham voltado atrás, mas nós não podemos olhar para trás, porque lá atrás o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou,
Ele morreu na cruz do Calvário e pagou ali o preço que nós não podíamos pagar. Nós temos que olhar para a frente, que é o nosso alvo, Jesus Cristo, como Paulo dizia ali no finalzinho da sua carreira, olhando para o alvo, né, que é Cristo Jesus, e nós confiamos, irmãos, que nós vamos chegar nesse alvo daquele grande dia, de estarmos para todo sempre ali com o Senhor, nas regiões celestiais. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E no versículo de número 61, nos fala sobre uma decisão, ainda do capítulo 9, versículo 61, nos fala da seguinte forma: disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então nós não podemos, irmãos, uma vez que lançamos mãos ao arado, olharmos para trás. Desânimos nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, mas nós não podemos largar a nossa cruz, né? A mão do arado, né? O trabalho na obra do Senhor. Nós não podemos deixar, irmãos, para trás, né? E olhar para trás tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E nós estávamos falando aqui dessa pauta que é a nação de Israel. Ali eles tinham, né, de um libertador para a sua situação tão difícil e adversa. É como nós oramos todos os dias, mas não um libertador, né, mas Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós dobramos os nossos joelhos e que nós apresentamos a eles todas as nossas dificuldades e necessidades todos os dias, né? E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, eu vou ler aqui alguns versículos, que mostra, a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Nós vamos ver aqui, irmãos, uma circunstância nessa passagem aqui, nesse capítulo de número 24, a partir do versículo, vamos ler apenas algum versículo, a partir do versículo de número 13, fala sobre uma passagem de 2 discípulos que eles caminhavam em direção à aldeia de Emaús, e eles iam falando ali a respeito de Jesus. Jesus tinha padecido, tinha ressuscitado, e Jesus se aproximou deles ali nesse percurso ali de Emaús, e pergunta o que eles estão falando, e por que eles estão tão tristes, né? E eles, tem um versículo aqui que fala algo, as palavras deles vão colocar ao Senhor em um tempo passado. Jesus Cristo, Ele nunca, irmãos, vai fazer parte de páginas passadas na nossa vida. Ele é o nosso presente, é o nosso porvir da nossa vida. Ele é a nossa vitória. E eles falam, e o Senhor Jesus Cristo pergunta aqui a eles: que palavras, no versículo de número 17, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhe perguntou quais, e eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Colocam Jesus aqui no tempo passado, aqui, falando que Jesus Cristo foi profeta. Jesus Cristo, Ele vai ser sempre o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Nunca vai fazer parte do nosso passado, a não ser, irmãos,
a nossa lembrança de que Ele pagou o preço lá atrás para nos dar a vitória, para nós nunca recuarmos, para nós nunca voltarmos os nossos olhos para trás, mas para que nós prossigamos no caminho que Ele nos propõe, seguindo a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a proposta do Senhor para cada um de nós passarmos por cima das dificuldades, de nós crermos, irmãos, que do outro lado, ali o Senhor vai nos resgatar, ali para uma vida eterna com Ele. Ali a nossa página será virada de uma vez por todas, e vamos estar para todo sempre com o Senhor, Jesus Cristo, para estarmos em uma eternidade com Ele. E aqui no finalzinho, irmãos, acontece algo aqui, Jesus Cristo vai com eles ali durante esse percurso, ali a aldeia de Emaús, e vão chegando ali ao declinar do dia, e Jesus Cristo faz como ia passar, e eles o convidam para que ele adentrasse ali, naquele lugar onde eles iam ficar. E Jesus Cristo adentrando ali, Jesus Cristo toma o pão à mesa e apresenta ali, orando, e compartilha com eles ali o pão, e eles lembram, né, desse movimento de Cristo, desse momento de Cristo com eles. E nós vamos ver, irmãos, que eles vão fazer um comentário depois aqui, que eles aqui nos fala da seguinte forma: e disseram uns para os outros, porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam como congregados 11 e os que estavam com eles. Os nossos corações, irmãos, eles precisam estar ardendo na nossa jornada espiritual, porque o Senhor, Ele faz parte da nossa caminhada. Ele está conosco todos os dias, foi o que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele vai estar sempre conosco. No momento que você estiver, se for difícil para você, clame a Ele, e o Senhor vai responder às tuas orações, às nossas orações. Que os nossos corações, eles venham arder, irmãos, sempre, né, na nossa vida, porque o Senhor é a nossa vitória. Que nós, como igreja, possamos a cada dia buscarmos, né, essa vitória na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nós podermos segui-lo sempre, não olhando para as nossas adversidades, mas olhando para aquilo que Ele é em nossas vidas, né? Não aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é na nossa vida. E o Senhor, Ele é simplesmente, irmãos, para nós, a nossa vitória de uma vida eterna. Se nós prosseguirmos, levarmos a nossa cruz, até entregarmos ali aos seus pés, naquele grande dia, em que nós cremos, tudo nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, Ele está às portas, a vir buscar a sua igreja. E nós vemos que a pauta, irmãos, desse povo, né? Deus é fiel. Aquilo que nós precisamos e colocamos aos pés do Senhor em oração, Deus cumpre segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, e no tempo que for propício a Ele. Nós vamos ver que em 14 de maio de 1948, nós temos aprendido isso, foi estabelecido ali o Estado de Israel como potência política, econômica e militar. Tanto aquilo que eles almejavam se cumpriu, né? Que eles esperavam essa meta de ter a sua nação ali livre, né? De ser subjugada por outra nação. Agora Israel era uma nação independente, mas a maior prioridade que veio e oportunidade que veio na vida deles, eles não entenderam e não compreenderam e deixaram passar, que foi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que nós, irmãos, não venhamos deixar passar por nada a oportunidade de nós chegarmos, irmãos, ao maior propósito que Deus tem para as nossas vidas, de chegarmos do outro lado e termos uma vida eterna com o Senhor.
Para isso Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e para isso Ele nos chamou e nos convida a prosseguir com Ele, a caminhar com Ele, a seguir a Ele, irmãos, até chegarmos no momento em que nós possamos entregar a nossa cruz e recebemos para todo sempre a nossa coroa de vitória. Que Deus possa, irmãos, nos dar forças, nos capacitar a cada dia, nós nos comprometermos com o Senhor, a estarmos orando, termos uma vida de oração, termos uma vida de busca, para que o Senhor venha estar reavivando a sua igreja, como nós temos ouvido, e nós possamos verdadeiramente, irmãos, entender os propósitos de Deus na nossa vida, que são maiores do que os nossos propósitos, né? Os caminhos do Senhor, Isaías fala, lá no seu capítulo de número 55, né? Que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos propósitos. Que nós possamos entendê-los, e que nós possamos aceitá-los, e que nós possamos obedecê-los, para que nós tenhamos uma vida de vitória, e possamos chegar do outro lado, e receber a nossa coroa da vitória, das mãos do justo juiz, né? Só Ele pode nos dar. Nós não podemos, nós não temos força, não temos capacidade, mas se nós seguirmos a Ele, com certeza que o Senhor vai nos levar ali, aquele grande dia. Que as palmas louvam e engrandeçam o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão presbítero Regis, por tudo que Deus tem falado conosco. Irmãos, amanhã, sábado, nós temos o culto de comunhão na nossa igreja sede.